Inteligência emocional, de todas as habilidades, eu acho que hoje é a que mais precisa, tanto no campo profissional quanto no pessoal. Os relacionamentos estão bem destruídos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo, você está na JGTV e o papo hoje é sobre desenvolvimento humano. Eu estou aqui com a Leila, que já foi apresentada na vinheta para vocês. E a gente vai bater um papo sobre carreira, um papo bem despretensioso. Vamos falar de legado, né, como carreira. Vamos falar de carreira no pós-IA, de habilidades versus currículos. Então, vários temas para a gente construir uma carreira de sucesso, consolidada e sem ter nenhum problema com reputação, enfim, e um lifelong learning total. Leila, muito obrigada por ter vindo, por ter topado dessa entrevista. Obrigada eu pelo convite. Legal. E eu queria começar do começo, né? Então, hoje, como a gente começa uma carreira pensando que hoje a gente tem uma carreira mais fluida, a gente não fica numa única área uma única área de conhecimento, que as empresas hoje têm uma estrutura mais horizontal, as pessoas trabalham por projetos, dependem de habilidades específicas, não só conhecimento técnico. Como que a gente começa a pensar uma carreira tendo em vista esse universo e em constante transformação, né, Leila? O profissional atual ele tem que pensar que hoje em dia você precisa de muito mais competências e habilidades do que antigamente. Antigamente, com o currículo, você chegava numa empresa ou montava um próprio negócio e estava tudo certo. Hoje em dia, não. A gente precisa ter muito mais habilidades comportamentais mesmo. Então, você precisa entender um pouco de tecnologia, você precisa entender um pouco de economia, para saber onde o mercado está indo. Você precisa entender um pouco de relacionamento, de networking, porque hoje em dia, quando a gente monta um negócio, a gente precisa ter essas outras habilidades. E aí, a primeira dica que eu daria, assim, para quem está aí, né, assistindo a gente você precisa pensar em desenvolver todas essas habilidades para você conseguir ter uma ascensão aí na sua carreira. Seja fazendo o crescimento da sua empresa, seja treinando melhor o seu time. Então, hoje, as habilidades comportamentais, elas estão começando a se sobressair das habilidades técnicas, com o avanço da tecnologia, né, com a IA. Então, de dica que eu daria é isso, assim, a pessoa se desenvolver as habilidades mesmo comportamentais. Legal. E dentro dessas habilidades comportamentais, o que é mais requerido, né? A gente fala muito em comunicação, sem comunicação, muitas outras habilidades não acontecem. Jussara, inteligência emocional. Inteligência emocional. Pelo que eu acompanho aí nas empresas que eu faço consultoria, a inteligência emocional é o que é mais necessário agora, porque como tudo é muito volátil, muda muito, com uma facilidade muito rápida, então, de repente, você está atendendo um cliente X, isso pode mudar, você está em determinada situação, pode ter um desafio completamente diferente. Então, inteligência emocional, de todas as habilidades, eu acho que hoje é a que mais precisa, tanto no campo profissional quanto no pessoal. Sim, sim. Os relacionamentos estão bem destruídos, né? No pós-pandemia, com a tecnologia. O jeito que você lida com a sua vida, a sua saúde. Com a correria toda. Isso. Então, acho que a inteligência emocional, eu colocaria ela em primeiro local, em primeiro lugar aí de todas as outras habilidades que as pessoas precisam ter, porque se faz necessário, em todos os sentidos. E eu acho que, principalmente se tratando de liderança, né? Assim, em termos de liderança, acho que a inteligência emocional seria, assim, a primeira, né? Quem tem empresa também, né? Porque esse mês você pode faturar muito bem, mês que vem não. Então, você tem que ter inteligência emocional para você não desistir do negócio, para você pensar em inovação e economia e falar, E lidar com as pessoas, né? Tanto clientes quanto equipe. Pressão né? interna, pressão do time, pressão de cliente, pressão de prestador. Então, eu acho que a inteligência emocional, quem é líder e quem é empresário, ela vem
primeiro lugar aí para salvar a saúde mental mesmo e a pessoa conseguir gerir melhor o próprio negócio, a própria vida. Então, acho que a inteligência emocional, ela agrega em vários lugares, sabe? Ela não agrega só no profissional. É uma coisa que eu bato muito aqui na tecla, que é o seguinte, a gente hoje, em contato com a geração Z e tudo mais, a gente está tendo um olhar diferente sobre vida, equilíbrio entre vida e trabalho, né? A gente falando de inteligência emocional, a gente pensa que isso nos leva a algum caminho nesse sentido, né? Isso nos ajuda a pensar melhor um equilíbrio entre carreira e trabalho. Agora, isso na prática é possível? A gente pensando em C-level, uma liderança muito com equipes grandes, em empresas muito grandes, ou a gente pensando no profissional liberal que precisa jogar nas 11, de repente numa consultoria, um arquiteto, ou enfim, como que fica isso, né? É possível a gente equilibrar? É possível, eu acho que a geração mais nova tira isso de letra do que tira isso de letra se comparar com a geração mais velha, porque a geração mais velha tem aquela tendência de só vou desligar o computador, só vou sair daqui quando estiver quase resolvido. E a geração nova deu horário, né? Ou até mesmo empresários, eu já vi consultores, né, que são prestadores de serviço que falam, eu faço tudo até tal hora, depois eu não me permito olhar no WhatsApp, eu não me permito fazer outra coisa. Então, eu acho que é possível, só que a geração mais nova, ela tem mais facilidade de colocar isso em prática do que a geração 40 a mais, Sim. Vamos colocar assim, que fica... A minha geração. Que é aquela coisa de, não, só vou dormir depois que mandar esse contrato pro cliente, falar isso aqui no grupo da empresa, né, pros funcionários. Então, é um hábito, a gente precisa se forçar, eu não sei se você tenta colocar isso em prática no seu dia a dia, eu tento muito colocar isso na minha empresa, que eu tenho uma empresa de consultoria, então é uma prática, e aí depois vira hábito, e aí você vira no automático, sabe, como tudo na vida, sabe, ir pra academia vira um hábito, então isso de você colocar horário, colocar rotina para a carreira ser mais leve, para empresas, né, o trabalho que você tem dentro da sua empresa ser mais leve, é rotina. Isso gera um reflexo de cultura na empresa, né? Porque quando você tem uma liderança que consegue fazer esse equilíbrio, fazer essa relação entre descanso e entrega, né? Eu acho que a cultura da empresa flui para esse caminho, né? Sim, se o dono da empresa, né? Eu sou a dona, eu sou acelerada, Sim. eu faço tudo correndo. A tendência é que outras pessoas que estão dentro da empresa vão fazer isso também. Na obrigação, né? De fazer o mesmo, porque ele é o espelho, ele é o fundador, né? A Leila é a fundadora, eu tenho que ser igual ela. Então isso também gera cultura, gera valor, e aí em excesso, a saúde mental, ela é impactada negativamente. Tá aí a NR1, né, que surgiu por alguma razão, né? A gente tá com uma grande epidemia, né, de problema de saúde mental. De psicossociais, a NR1, ela veio aí para regulamentar, né? A gente ainda tá nessa fase de teste esse ano. E as empresas, elas estão começando a olhar para isso, né? Igual quando lançou o EPI lá atrás, né? De obrigação, né? No início era meio estranho, depois já teve a área da qualidade que ficou obrigatório para cuidar disso, e agora toda empresa tem, e diminuiu muito, né? Acidentes. A NR1 que lançou agora, se não me engano, foi em maio que figurou, dia 30 de maio. Ela veio para deixar isso. Então, assim, estamos em fase de teste, né? As empresas ainda estão entendendo. Então, eu vejo muito movimento de empresas que estão dando benefícios. Já, olha, você tem uma plataforma onde você consegue falar com nutricionista, com terapeutas, com psicólogos. Então, eu vejo esse movimento de várias empresas já pensando na saúde e no bem-estar dos colaboradores, né? Mas é um processo, né? Estamos engatinhando ainda na área da saúde, né? E em compensação, a IA tá aí correndo, né? Sim. Então aí a gente cuida da saúde, meu Deus, vai ser tanta coisa para aprender. Então, quem tem que fazer essa administração de inteligência emocional, de falar, ok, estou estudando uma coisa nova, mas consigo, não consigo? É o empresário, é o gestor, né? O líder.
Legal. Tem um E eu freio. tenho a impressão que a IA também gera um senso de urgência, né, nas pessoas que... Como se você estivesse sempre atrasado. Também atrapalha um pouco a saúde mental, né? Porque a gente não tem muita noção, a gente está numa transição, né? A gente não tem muita noção do tempo que a gente leva para fazer determinadas coisas com a IA. A gente sabe quanto a gente leva no método tradicional, né? Mas a IA resolve, aí deixa aquela coisa para o último segundo achando que a IA vai resolver e não vai, né? Ela sai tudo torto assim, né? Com um erro de português básico. Eu acho que a transição que a gente está passando agora com a IA foi a mesma da época das indústrias lá, que tudo foi automatizado, né? Eu faço essa comparação sempre quando me perguntam. Tem um lado muito bom, muito, muito bom. Então, foi automatizado muita coisa quando veio a época das máquinas, né? A Revolução Industrial. E agora tá vendo a de inteligência artificial, né? Sim. Que é uma revolução que está acontecendo aí. Só que sempre vai precisar de ser humano. Sim. Por trás, né? Então, todos os lugares que eu vou, eu falo, gente, fica tranquilo, né? Sempre vai precisar de um ser humano ali para dar o comando, para falar o que quer, porque a inteligência artificial ela não consegue pensar sozinha, né? Ela tem que... Já tem vários episódios que a gente acaba ressaltando aqui com os convidados a importância da curadoria de conteúdo, do senso crítico, né? Porque aí a alucina, aí eu brinco que a IA é um estagiário burro, né, assim. Boa. Que a gente precisa estar ali o tempo todo, né, é bem difícil. Principalmente quando a gente trabalha com produção de imagem, né, você pede a mesma coisa. Sim. Prompt de imagem é muito complicado, né, mas no geral, né, eu acredito que a gente tem que ter sempre o cuidado de estar olhando. E tem uma outra coisa também, isso aí é a generativa, né? Mas tem uma outra questão também, que aí a gente volta para o tema de habilidades versus currículo, né? A gente tem IAs nos trazendo dados o tempo todo, nos colocando diante de, por exemplo, RH, área de RH, mesmo a área de produção, logística, a gente está colhendo dados de tudo que é etapa, processo, atividade, perfil de colaborador. Sim. A gente precisa de alguém que faça um nexo disso tudo, né? Porque eu acho que essa é uma grande habilidade também, né? Independente de você ser um analista de dados, enfim, porque isso está num nível que todas as lideranças estão tendo que, independente da formação, de ter um departamento específico de data, né? As pessoas estão tendo que lidar com esses levantamentos, com esses relatórios que estão chegando, né? Tem que saber o que fazer com tanta informação, né? Tem que saber o que fazer. Eu vejo, às vezes, em alguns empresários que falam assim, nossa, Leila, descobri uma IA nova, faz isso é legal, e aí, o que você vai fazer com esse dado? Porque, às vezes, você tem acesso a tanta informação que você vai ter que colocar alguma coisa em prática. Antigamente a gente não tinha tanto acesso a tanta informação e tudo bem, né? A gente fazia o que podia com a informação que a gente tinha. Mas e agora, com esse tanto de informação? E aí dá, às vezes, para o empresário, para o líder, uma sensação de eu precisava fazer alguma coisa. Nossa, eu tenho que inovar. Aí, o que eu faço aqui dentro da minha empresa? Aí, o que eu faço aqui com o meu time? E será que você precisa? É sempre a pergunta que eu faço é essa. Será que você tem essa informação? Será que você precisa realmente fazer alguma coisa? Primeiro pensa. Não, preciso. Beleza. Não, vou analisar mais um pouco. Porque essa foi a primeira informação que eu tive, os primeiros dados, vamos esperar mais um mês. Aí eu rodo de novo e vejo o próximo. Mas por quê? É igual você falou de pesquisa de clima, né? A pesquisa de clima dentro das instituições, geralmente ela é feita uma vez por ano. Sim. Agora, com a IA, você consegue atrelar nota que dá com várias coisas. Você consegue atrelar tudo, né? Assim, coraçãozinho em reunião, em daily, com tudo. Ok, tenho essas informações. Para que você vai ser útil? O que você vai colocar em prática no dia a dia? Isso tem que pensar muito, porque você vai ter essa informação, você vai conseguir fazer uma reunião com os gestores, ou você, como instituição, vai mudar a cultura, vai colocar alguma norma interna? Se dá para colocar, beleza, mas às vezes não dá, aí você vai ter aquele monte de informação para... Eu acho que é muito complicado, e aí eu vou te perguntar quais habilidades a gente tem que ter para fazer esse nexo, né? Você ligar os dados e tomar a melhor decisão. Porque muitas vezes você tem, por exemplo, agora... primeiro, você precisa escolher a melhor solução.
E aí você precisa ter um diagnóstico mínimo, essa capacidade de fazer um diagnóstico, né, para poder escolher a melhor solução de dados. Segundo, que você tem hoje soluções que te trazem, por exemplo, predição de demissão, né? Uma IA que acompanha a jornada do colaborador, entende quando ele está desengajado, entende qual é a possibilidade dele pedir demissão. Tá. Né? A gente tem várias soluções nesse sentido hoje. É um dado muito sensível, né? E aí o que você faz com isso? Você demite? Você chama junto? Você muda a cultura da empresa? Né? Então, assim, que habilidade que está em jogo ali? Né? E como que a gente lida com esse tipo de dado sensível, por exemplo? Então, eu sempre penso assim, toda vez que a gente usa a tecnologia para trazer um dado, né? No final, a gente sempre está lidando com uma pessoa, um ser humano. Então, vou te usar de exemplo. Então, vamos supor que eu peguei aqui um dado, né? A IA me trouxe um dado da Jussara, que trabalha comigo na empresa, e não foi um dado tão legal. Estou lidando com outro ser humano. O que a gente precisa fazer? Troca. Então, Jussara, vamos tomar um café. O que aconteceu? Eu vim aqui, eu vi que você está mais... Você não precisa falar, olha, tive um dado, um relatório de que as últimas reuniões que você fez, ou olha, eu percebi que nos últimos 6 meses sua performance vem caindo, você vem chegando atrasado. É entender, porque às vezes está passando algo na vida pessoal da Jussara, né, ou da sua colega, né, sua não tem nada a ver com o trabalho, muitas vezes, né? Por isso que eu falo, a informação, né, a IA, ela vai trazer vários dados, mas sempre precisa de um humano por trás para analisar aquilo. Você não pode tomar uma decisão fria só olhando para o número. A não ser que você tenha vários anos de relatório e você consiga ver, olha, realmente esse ano teve uma queda drástica aqui, mas a gente não tem a IA. Acabou de chegar. Chegou agora, essas soluções são novíssimas. São novíssimas, então não tem como comparar. Mas sempre a habilidade que eu aconselho as pessoas terem é troca, é conversar, sabe? A comunicação assertiva, é chamar a pessoa e conversar. Você não precisa expor esses dados, porque são dados sensíveis, mas ok, identifiquei que tem vários dados sensíveis aqui do time da Jussara. É tentar ficar mais próxima da Jussara, observar ela, tentar conversar com ela, porque às vezes você descobre, sei lá, que a pessoa está passando descobriu uma doença grave e não está sabendo lidar com aquilo. Tem vários casos, né, desse exemplo. Divórcio, dívida. É isso, e você não né? sabe, Dívida, perdeu inclusive, mãe, não sei, né, cada um... Dívida, inclusive, já virou um problema da empresa, né? Assim, tem muita empresa oferecendo crédito, adiantamento, com soluções e parcerias para ajudar o funcionário nesse sentido, para entender, né, que tem um impacto muito grande. E às vezes você descobre isso através de um dado desse. Só que assim, se você só analisa o dado, o que você vai fazer? O colaborador vai, rua. Você vai tomar a decisão. Troca. E aí você toma, por isso que tem que eu falo, os dados, ele trouxe para ajudar a você entender para que caminho que você vai. Mas ele não é ali 8 ou 80, você tem que analisar, como tudo na vida, né? Uma escutativa, por exemplo. Uma escutativa, uma comunicação assertiva, né? Mas é observar, né? Uma humanidade maior do que tudo. Você escutar, ter essa comunicação assertiva, mas ter também a observação, né? Que assim, às vezes a gente escuta, mas a gente só escuta o outro, não observa. Por isso que eu falei, se eu recebesse um relatório desse da Jussara, a primeira coisa que seria era eu aparecer em algumas reuniões online com você, ou presencial, para observar. Nossa, ela tá tensa, ela está nervosa, o que será que está acontecendo? Eu já te puxaria e falar, vamos tomar um café, vamos conversar? Tá tudo bem lá, seu filho, seu marido? Né? Eu já ia puxar tudo. Porque aí você consegue... então, assim, não uma máquina, né, que você liga e desliga, é um ser humano. Então, por mais que a inteligência artificial te traga dados, você sempre tem que encarar como um ser humano. E aí eu vejo que tem algumas empresas que vai sempre para a IA agora, a IA que filtrou aqui os currículos, né, joguei uma IA aqui, já colocou no o top 5 que eu chamo para entrevista. Ok, vai te facilitar muito. Mas talvez tenha algum funcionário lá que indicou alguém, você vai querer o top 5 ali que veio de 300 currículos que você não conhece, ou uma pessoa que indicou, falou que a pessoa já trabalhou há X anos na área.
Eu acho que essa seleção, é óbvio que você elimina uma boa parte do viés, né? Isso é super importante. E otimiza muito tempo. Agora, tem uma questão que eu acho que é o match, né, cultural, que acho que se perde muito, né? É por isso que geralmente estão usando, Jussara, só na primeira fase. Que é essa fase que a pessoa faz o questionário, aí eles veem o que está no job description, o que está no currículo do candidato, linka, e aí quem tem mais match com as skills do cargo, aí vai para essa segunda fase. E aí nessa segunda fase, aí começa a entrevista normal, onde entraria o RH ali analisando, pensa, né, se não tivesse aí, ele ia ter que analisar vários, com o feeling dele, chamar ali 10, 15, agora não, desse jeito, ele já tem ali selecionar 70 de uma vez. 70, eu falei 70 sim, número cabalístico, mas é isso aí, dá pra, eu já vi IA analisar 400 currículos e ranquear os top 10. Fica muito mais fácil. A Cato, né, dominando. Enfim, muito... não é mais Cato, né, agora tem uma junção, né. Tem a... não me lembro bem, mas acho que é Infojobs. A Infojobs, a Cato tá usando. Não é a Gup? A Gup também. A Gup tá usando bastante. A Gup eu acho que eu vi a que tá mais usando. Mas todas essas já estão usando. E tem outras plataformas também, né? E o que você pode fazer também é você mesmo jogar no ChatGPT lá, né? Na inteligência artificial e falar, ó, recebi todos esses currículos. Porque ele mesmo já vai linkando. Aí tem outro problema, né? Que é a questão de compliance, né? Você joga os dados ali. Sim, uma LLM própria. Mas, por exemplo... Pode dar ruim. Mas o LinkedIn, por exemplo, que é algo que você coloca exposto, né? Então, tudo que tá lá, da Jussara, da Leila. Então, eu já vi muita empresa colocar lá. Tenho esses candidatos, me puxe no LinkedIn os dados. E eles ranqueiam por perfis ativos no LinkedIn. Então, uma dica para quem tá assistindo. Tá procurando emprego ou você é empresário, sempre poste alguma coisa que a sua empresa está fazendo, o que você está fazendo, porque isso ajuda bastante. E aí esses dados, eles podem ser usados porque é você que está deixando exposto. Então tem muita empresa que faz isso, viu? Pelo LinkedIn. E é hábil, né? É uma coisa rápida. Né? Porque você consegue ver se a pessoa ela tá ativa, se ela tem postagens, né? O que ela tem de experiência, se ela tem muitas habilidades que você está necessitando para aquele cargo. Então, eu já vi puxar muito. Agora, de puxar de lista, né? Você pegar lá o Excel, né? Aí, assim, não. Mas de LinkedIn, muito. Muito. De colocar os nomes completos e vincular com o LinkedIn. Isso é legal até usar o ChatGPT para otimizar o LinkedIn, né? Ver o que dá para melhorar em função do que se está buscando via IA. Sim. É uma dica também para quem e até o próprio nosso... tem várias IAs. No meu LinkedIn, eu deixei 2 IAs sensacionais que você roda no seu próprio LinkedIn e ela mapeia... Sim. Eu não vou lembrar o nome agora. Ela mapeia que nota seu LinkedIn tem. Se é vermelho, já faz amarelo. Um pouco isso, né? Mas tem uma versão paga, né? Uma versão paga que você... Sem ser a versão paga do LinkedIn, tem um IA paga. Que você roda o seu LinkedIn e ele dá nota falando, você precisa melhorar seu subtítulo, sua foto não tá muito legal. Ele mesmo vai te falando o que pontuar. É muito legal, inclusive. Esqueci o nome. Eu fico imaginando quais os critérios que ele usa pra dizer que a sua foto não tá muito legal. Tem muitas pessoas muitas mulheres, eu vi já. Eu rodo tudo, gente, essas plataformas. Eu vi uma que a maioria das mulheres que coloca foto no LinkedIn é foto de cabeleireiro. Sabe aquela foto que a gente tira blogueira, assim, acabou de arrumar o cabelo, assim? E aí sai espelho, sai o cabeleireiro no fundo, sai sempre uma tesoura. E geralmente, agora que eu te falei, você vai olhar. Gente, agora eu vou reparar. Eu vou achar todas as tesouras, todos os espelhos em todos os currículos. E aí eles falam, ele coloca lá, essa foto não foi uma foto... Porque tem que ter um fundo neutro, né? O ideal é um fundo mais neutro e tudo. Se você recorta bem recortadinho, não dá pra... não aparece. Mas geralmente sempre aparece o reflexo ou do próprio cabeleireiro que tirou. Depois você vai olhar. Vou reparar. Agora não vai ter como não reparar. E aí, essa dica foi muito boa, porque eu até fiz um post sobre isso. Que eu falei assim, olha a foto do seu LinkedIn.
né? Porque às vezes a pessoa tem uma foto lá, porque realmente aquelas fotos do dia que a gente faz luzes no cabeleireiro, não fica maravilhosa? Geralmente eles maquiam, você fica maravilhosa ali, você vai olhar lá e fala, nossa, essa foto aqui. Então é muito importante quem vai procurar ali uma foto boa pro LinkedIn, tira em casa mesmo uma neutra, né? Já vi também de IA, onde fica desconfigurado, ou esse aplicativo também dá uma nota ruim. É isso que eu ia falar. Agora tem uma profusão de fotos feitas por IA, né? Que você vai ver a pessoa, não tem nada a ver com aquilo. Não, foi hoje de manhã, antes de vir pra cá. Eu vi uma propaganda onde fizeram, a gente falando de inteligência artificial, né? Fizeram um slogan para uma empresa e a senhora que estava no slogan, ela estava com 3 mãos. Mas isso é uma coisa que não se resolveu ainda, né? Ainda não se resolveu, 10 dedos, 12 dedos, aquela coisa assim. Isso ainda Por isso não... que eu falo, sempre tem que ter um ser humano atrás revisando. Não adianta terceirizar, colocar. A gente está com o avanço da tecnologia, está facilitando muito, mas precisa ter alguém para revisar. Não adianta falar que vai resolver, a IA faz a apresentação aqui e você não olhar, não ler, não ver se a arte que está na apresentação ou se até a proposta que você está fazendo para um cliente, se ela não está coerente com o que você entrega, com o que a empresa é. Então, por isso que eu falo, a IA está mega avançada, só que eu acho que agora a gente que está aprendendo A gente está atrasado, a IA está avançada, a gente está... A IA está avançada de entrar na nossa vida, então tudo você tem IA. Sim. Você tem IA para decorar a casa, você tem IA para reconhecer planta. Para reconhecer planta, personal style, você tem IA para tudo. Só que, ok, né? Então você tem um monte de facilidade. Mas e para mexer com esse monte de IA? É a gente que vai mexer. Sim. Então aí tem o tempo que o ser humano leva normalmente para aprender, né? Então quem está mais tempo mexendo, então eu vejo pessoas mexendo com ChatGPT, Gama, enfim, tem umas falhas, então tem várias IAs, tem muita gente que já mexe assim, como sabe, o curso da datilografia, Excel que a gente fez lá, que você fala, nossa, sei fazer tudo, mas é prática. Então o que eu vejo é que a gente está nessa adaptação, sabe? E aí tá tendo muito erro, porque é muito rápido, né? E tem uma coisa, né? A gente está num momento de aprendizado que ele nunca vai ser suficiente, né? Eu acho que é um momento que a gente nunca viveu na nossa vida profissional, que a gente vai estar sempre um pé atrás de tudo que está acontecendo, né? Então isso gera uma angústia, né? Quando você fala da inteligência emocional, eu penso exatamente nisso, assim, que a gente vive nessa angústia do FOMO, né? Aquela coisa de ter que estar atualizado e ter que estar... Mas aí eu acho que vai muito da pessoa também entender o que faz sentido para ela, o que não faz, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar sempre um pé atrás. E aí é saber lidar com essa emoção, né? Por isso que eu falo, de todas as emoções, eu acho que a inteligência emocional hoje é o que se faz... Quem tem inteligência emocional no mercado hoje são os funcionários que se destacam, são os funcionários, são as empresas que têm os líderes que mais fazem o time performar e são os empresários mais bem-sucedidos. Porque quando você tem inteligência emocional para lidar com a IA, para lidar com o time, para lidar com o cliente, para lidar com os pratinhos em casa, com o marido, com o filho, com escola, com família, com o trabalho, com os clientes, você já está um passo à frente. Aí tem a IA que vem rápido, resolve, só que tá até isso. Você precisa saber tudo? Não, você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa saber onde buscar. Eu não sei mexer em todas as IAs, nem quero. Minha cabeça... Não tem necessidade, mas assim, saiba que mesmo escolhendo uma, por exemplo, eu escolho lá, eu só vou usar o DeepSeek, porque eu faço, o DeepSeek é perfeito. Você sempre vai estar um pé atrás, porque as versões são assim, né? Vai rodando. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que entender que tá tudo bem mesmo, vai ter sempre uma adaptação, né? Sim, e não se frustrar por isso, ou não se culpar por isso. Eu vejo muito essa geração nova, não a massa, né? Alguns que são menos 25 aí, que essa geração agora, que não a geração alfa é 14 anos, né? Mas a geração que já tá no mercado de trabalho com 19, 20 anos. Que existe a maioria que faz, eu não vou estressar, não quero ser líder, não quero ser
ter time, né? Não, todo mundo doente, a geração aí mais velha toda doente, não quero ter time. Né? Eu quero ter minha carreira aqui, virar especialista, enfim. Mas tem algumas pessoas dessa massa, dessa geração, que tem inteligência emocional e que fala, eu aceito o desafio, eu faço isso. Quando você vai ver, o diferencial dos funcionários, né, 20 e poucos anos aí, que eu tô falando, por que você tem um funcionário de 20 e pouco, tem 30 funcionários de 25, 26 anos, 2 se destacam. Depois você olha, a partir de agora que eu falei que é inteligência emocional, depois você vai olhar, Jussara, inteligência emocional. Sempre os que se destacam, não é o mais comunicativo da turma, não é o que tem mais escuta, é o que tem inteligência emocional. É aquele que sabe ouvir o gestor, mas ao mesmo tempo ele tá lá com o time, conversando, vendo o que o pessoal quer, e aí vem lá e ajuda. Ele tem inteligência emocional, ele anda, sabe? E habilidade social também. E habilidade também, social também. Eu acho que... Mas ele não adianta ter só habilidade social, porque aí ele vai ser aquele legalzão, mas ele não sabe lidar com pressão. Ele não sabe lidar com pressão, ele não se desenvolve. Então, eu acho que ainda mais para a geração de agora é o que mais faz diferença, é a inteligência emocional aí. Como consultora, qual o principal problema que te chamam para resolver, Leila, hoje? Falando em termos de desenvolvimento de liderança, enfim. Turnover, né? Rotatividade e gestão de tempo também. Gestão de tempo. Tem alguma área específica onde o turnover... Acredito que varejo, né? Varejo tem um turnover altíssimo. Varejo tá mais alto. É a área de tecnologia também. Também. É muita competitividade, né? É fácil, né? Hoje eu tô aqui e ganho X. Aí vem um concorrente, me oferece X a mais, eu vou. Tem muito mais vaga do que gente, né? Uma loucura. Sim. Então, o turnover e gestão de tempo, porque o que acontece? E aí, por isso que agora várias empresas já estão voltando pro 100% presencial. Várias ainda estão no modelo híbrido, mas o movimento que eu vejo, e eu já tenho falado isso para meus clientes há 2 anos, vai voltar 100% para o presencial. E o home office vai se tornar benefício, né? E aí isso já está se tornando agora, né? Então, dificilmente você acha uma vaga 100% home office, dificilmente, viu, Sara? Dificilmente. E aquelas que tem 3 dias de home office é muito benefício. Geralmente é 3 dias presencial e 2 home office. Segunda e sexta, normalmente. Ou rotacionado. Tá tendo muito rotacionado agora. Então, um dia sim, um dia não. Então, nessa semana você vai 3, semana que vem você vai 2. Eu não me lembro qual empresa. Eu entrevistei uma liderança de RH. Acho que era a BASF. A BASF tinha um esquema de... Eu não sei se eu tô correta. Mas, enfim, existe uma empresa que trabalha no esquema de híbrido. Totalmente gerido pelos colaboradores, pelas microlideranças. Então, assim, você vai na empresa quando você quer, você fica em casa quando você precisa, né? E, assim, eles têm rodado, continuam rodando super bem nesse sentido, né? Então, eu pergunto assim, até que ponto realmente é necessário esse presencial? Você fez uma relação disso com o turnover. Qual que é exatamente essa relação? Então, o presencial, ele é importante pela troca, né? Então, é muito fácil, isso eu vejo nas empresas que eu faço consultoria, é muito fácil dar o feedback negativo no online. Você fala o que você precisa falar, no tom que você quer, porque o que você vai fazer? Você vai apertar um botão, desligou a câmera e a outra pessoa está a X quilômetros de distância. Então, eu sempre falo que o presencial ele é importante porque tem muita coisa que é importante você fazer no presencial. Uma reunião com o time. É totalmente diferente você fazer presencial numa sala do que você fazer online de manhã, uma daily. Um feedback, o valor que agrega no feedback presente. Imagina eu aqui te dando um feedback, olho no olho, você quer uma água, tapinha nas costas, um abraço, muitas vezes, né? É diferente, até se eu for exemplificar alguma coisa que você precisa desenvolver quanto profissional. Então, eu acho que o presencial ele se faz necessário, não é para todos os momentos. Eu ainda acho que dá para fazer muita coisa no home office, mas tem muita coisa que é importante fazer no presencial. Aquele meme, como é que é? Podia ter sido um e-mail.
A reunião que Me podia veio ter esse sido meme na e-mail. cabeça. Podia ter sido um e-mail. Tem muita coisa que dá para otimizar, e aí o pessoal, vamos fazer uma reunião. Para tudo é reunião, né? Reunião de alinhamento, reunião para discutir sobre a reunião de alinhamento. Então tem muita coisa que dá para otimizar, para você resolver ali numa mensagem no Teams, no Slack. Mas tem muita coisa que o presencial ele agrega valor. E quando você vai fazer algo que é assim, com outro ser humano, então feedback, atendimento ao cliente, muda tudo. Se você vai fazer igual eu, quando eu vou fazer consultoria, meus clientes sabem, eu faço visita técnica. Independente se eu sei se a pessoa vai fechar ou não. Porque eu saio na fábrica com uma prancheta, olhando, vendo o clima, para ver. Pessoal que usa EPI, pessoal aqui tem gestor, eu consigo identificar quem é o gestor aqui, ou se não é uma fábrica, é um escritório, eu passo pelo menos um dia trabalhando no escritório. Para eu sentir. Porque às vezes o dono me procura, fala, eu tô com um problema, Leila, de rotatividade na minha empresa, você não sabe. Passo um dia lá, ele não fica na empresa. E aí? Desestimula, né? Por que então não Desestimula rotaciona, total. não faz um dia de home office? Então eu gosto sempre de ir porque você consegue ver ali o que realmente acontece na prática. Então por isso que eu falo, tudo tem que ser analisado. E aí a IA, ela traz os dados, mas ela não faz essa análise, né? Essa análise, ela é humana, é nós que temos que fazer. Legal. E quando a gente fala, né? Você falou assim, falou da questão do presencial ser importante para o relacionamento, né? Eu acho que, acima de tudo, cultura também, né? É difícil você manter uma cultura alinhada sem esse presencial, não é? Sim, porque você, como consultora, cada um observa faz de um isso. jeito, não fica... vamos supor que a cultura da empresa, né? O que a empresa mais foca é respeito e integridade. Todo mundo fazendo tudo online, como é que você vai medir isso? Respeito e integridade. Aí tá lá o RH lá, né? Tá na parede. Tá lá, respeito e integridade. Aí tem 2 colaboradores numa reunião, o RH tá junto, consegue ver, aí tô falando presencial, tá? Ou às vezes o RH só passou e viu ali que tá faltando respeito de ambas as partes ali, porque um defende, tem que fazer o projeto desse jeito. Não, mas eu acho que o cliente queria isso, eu entendi isso. Se tem alguém por perto, que geralmente é o RH, que dá uma costuradinha dá ali. uma costuradinha ali. Gente, vamos lá, vamos para uma sala, vem aqui, lembra do nosso primeiro slogan, respeito, integridade. O que tá acontecendo? Por que vocês estão acalorado? Calma, não é melhor resolver amanhã? Fica mais fácil. Quando todo mundo faz tudo separado, quem é que filtra isso? Eu estava lendo uma reportagem falando do quanto os grupos de WhatsApp são nocivos nesse sentido, né? De haver uma cultura paralela sempre, e muitas vezes não ser uma cultura positiva, né? De existir um grupo para falar mal da liderança. Não, sempre tem. Não, isso assim, a gente fala mal do chefe até no café, né, gente? Vai no café, no banheiro. Um outro episódio que eu gravei aqui do podcast, a gente falou isso, que odiar o mesmo chefe faz amizades no trabalho, gera empatia. Né? Ajuda a fazer amizades no trabalho. Isso é comum, sempre vai ter, né? Enfim, as equipes enfrentam problemas X em determinadas culturas, determinadas empresas, não tem como fugir disso. Agora, parece que o grupo de WhatsApp é uma ferramenta que amplifica isso num grau muito ruim. Sim, uma dica que eu dou muito quando eu vou prestar treinamento para liderança, consultoria, eu sempre falo para os líderes, né? Porque geralmente esses treinamentos vai só coordenador, diretoria, gerente. E eu falo, vocês têm que ser muito unido, muito. Então, assim, o time que tá aqui, sei lá, às vezes eu falando com 50 pessoas, uma empresa que tem 1000 colaboradores, 200, 300, depende do organograma da empresa. Então, eu falo, vocês precisam ser muito unidos. Não é porque eu sou diretora do financeiro que eu não vou falar com a diretora do RH. Eu tenho que falar. Porque quem vai me dar suporte aqui no cargo que eu estou? O VP, o presidente não vai. Então, a liderança, ela tem que estar muito unida, tem que ter muita troca. Tá tudo bem aí na diretoria? Porque aqui no RH eu tô passando por isso, você já passou por isso, aí tem que ter essa troca. E aí eu falo isso, porque existe, o time de vocês tem grupo, vocês não fazem parte e muita coisa vocês não sabem. E às vezes trocando com um outro líder, o outro vai falar, calma, teve uma pessoa do meu time que falou um negócio assim, eu acho que...
às vezes você até descobre coisa que está acontecendo no seu time Pela outra liderança. que você é um ponto cego, você não sabe. Então, por isso que eu falo, do mesmo jeito que o seu time deve ter lá um grupo de WhatsApp onde se fala, os líderes, eles precisam se unir, porque a liderança ela é muito solitária. Sim. Muito, muito solitária. Sim. E aí, se você cria esse elo com os outros líderes, primeiro, fica mais fácil de você descobrir se realmente a sua liderança é assertiva, se você é uma boa líder, se você é uma pessoa que consegue engajar o time, porque os outros líderes conseguem enxergar mais fácil e ele tem acesso às outras áreas que estão na mesma hierarquia que a sua área. Porque daqui, sempre se você perguntar, tá bom? Vai falar que tá. Então, é o que eu falo na consultoria, assim, eu falo, eu vou falar o que eu vi, o que eu senti, o que eu percebi, né, baseado na postura neurolinguística. No seu time acontece isso, isso, isso. Aí, geralmente, tem gestor que fica meio assustado, assim, quando eu falo as coisas. Eu falo, se eu que tô de fora, que eu não tenho vínculo nenhum com você, tá percebendo e isso? estou aqui para te falar, se eu não te falar isso, quem vai te falar? O seu time não vai, porque o arroz e feijão, né, o salário depende da empresa. Se ele te falar, você pode levar isso pro lado pessoal e pode desligar ele. Então, eu que estou aqui para fazer a consultoria, eu vou te falar. E é isso. Porque eu fui contratada para isso. Eles ficam olhando assim, eu falo, vocês têm que se unir. Então, liderança precisa ter essa união. Assim, quanto mais alto o cargo, mais relacionamento lateral você tem que ter, porque fica mais fácil para gerir a equipe. Você falou do turnover, né? A liderança é uma coisa que impacta fortemente o turnover? Ainda impacta bastante. Não é o único motivo. Processo, esses benefícios, porque às vezes o concorrente dá um benefício diferente, mas ainda impacta muito, muito. Ainda é o número 1, vai. Tô tentando lembrar aqui dos clientes, sim. Ainda é o número 1. E quando a gente fala de liderança que impacta, a gente fala normalmente de média gerência, né? Porque eu acho que tem mais impacto direto, né? Na equipe. É isso aí. É o médio gerente. É exatamente isso. Loucura. É o que impacta. E aí, de novo, né? Para não impactar isso nas empresas, o que você precisa fazer quanto gerente? Escutativa, ter inteligência emocional, comunicação não violenta, comunicação assertiva, ficar próximo do time, saber o que a empresa espera de você e o que o seu time espera de você, porque aí você consegue entregar para cima, consegue entregar para baixo, né? Então você consegue ser um funcionário 100% assertivo e ter a administração interna emocional, a inteligência emocional para, meu Deus, não tô entregando quanto gestor, sou diretor dessa área e não tô conseguindo. Acho que o meu time queria isso, eu já percebi, eu não tô entregando. É também ter esse discernimento, que vai ter hora que você vai conseguir entregar o que a gerência quer, o que a diretoria quer, mas talvez pro seu time vai deixar a desejar, e tá tudo bem. O que eu acho engraçado é que, assim, a gente fala da média gerência que impacta, né? A média gerência muitas vezes está muito solitário. O líder em geral é solitário, como você falou, né? Mas a média gerência, eu sinto que muitas vezes é que está mais solitário, porque eu estava numa outra conversa aqui no outro episódio também, com uma outra especialista em desenvolvimento humano, mas a gente falando de como muitas vezes o CEO não está se importando, não é um espelho, não é, e assim, colocar a responsabilidade do desenvolvimento daquela liderança basicamente só na liderança, né? Quer dizer, se o líder máximo, o CEO máximo não se preocupa com o desenvolvimento daquela liderança, como é que fica? Né? Porque eu ouço muito isso, né, de líder. Eu vou ficar aqui cuidando da equipe, eu sei que eu sou líder, mas se eu ficar aqui só gerindo a equipe, que horas que eu trabalho? Existe uma, né? Tipo, é difícil incorporar essa habilidade, esse dia a dia da gestão de equipe como parte do trabalho. Né? Porque gerir pessoas já é parte, é um trabalho. E tem diretoria, né, que não acha que acha que é a reunião para ver levantamento de dados, de análise de dados, só que é o trabalho, né? Conversar com um colaborador, fazer one-on-one, fazer, às vezes, sei lá, uma reunião diferente com o time, eles acham que isso não é trabalho.
Eu acho que o impacto na equipe vem dos números, vem da atividade do dia a dia, vem de como você dá uma ordem, de como você cobra um projeto. Não é isso. Isso não é gerir pessoas. Um exemplo sensacional que eu dou, Jussara, nas empresas que eu vou, para eles entenderem o quanto que o comportamental, ele pesa. Então, eu e você temos o mesmo grau de inteligência, nós entregamos relatórios, vamos supor que a gente trabalha na área financeira, tá? Eu e você entregamos belíssimos relatórios financeiros, tá? Então, a gente chega no horário, nós duas. Nós entregamos belíssimos relatórios, entramos na mesma época na empresa, temos mais ou menos o mesmo tempo. Surgiu uma vaga de diretor financeiro. Temos ótimas duas gerentes aqui, uma das duas tem que subir. Quem é que sobe? Então, a competência comportamental que começa a fazer a diferença. Sim. Aí tem festa na empresa, tem happy hour. Uma sempre vai, só para fazer a francesa ali, já sai a francesa e vai embora, só para falar que foi. A outra vai, troca ideia, no café. Usa para networking, né? O networking. Então, assim, é o comportamento. Sempre, porque aí, linkando com o assunto que é a IA, a tecnologia, a IA, ela trouxe já isso. De dados. Então, quem que é que vai fazer a diferença? Quem souber analisar esses dados e trazer para o dia a dia e quem tiver um comportamento network melhor. Então, essas pessoas que conseguirem usar a IA vão ter uma ascensão, seja na carreira, né, como gestor, ou na sua própria empresa, fazendo a empresa crescer. Então, precisa ter esse feeling aí e usar isso a favor. Então, o que eu vejo que é o pulo do gato, assim, o diferencial é sempre o comportamental, porque a habilidade, ainda mais com o avanço da tecnologia, é mais fácil. Hoje você vê um vídeo no YouTube, você aprende a mexer em um aplicativo que você nunca viu. Antigamente você tinha que fazer aulas, cursos, pra você entender que você clicava no Excel com o botão esquerdo e aí que você conserta um carro, quebrou o carro, você vê o vídeo do YouTube, você consegue manter o carro no meio da rua. Você consegue. Outro dia eu peguei um vídeo foi um amigo meu que falou, a moto, sabe quando a moto derruba assim? E como é que você levanta a moto? Se você pegar o contrário dela, assim, aula 16 do YouTube, ele ainda falou, aula 16 do YouTube, aprendi isso. E aí, você sobe a moto. Então, hoje é muito mais quem quer. Só que é isso que eu tô falando. A informação, ela tá lá para todo mundo. Basta, assim, o que muda? É você ter interesse, tá? Eu vou usar o tempo que eu tenho na internet, não para ficar vendo coisas que não vão me agregar. Quero aprender a fazer isso, quero resolver isso. Vou ler um pouco aqui sobre psicologia infantil. Tô com 2 filhos pequenos em casa. Como atrelar emoção positiva na educação dos meus filhos? Vai ter um monte de psicólogo aí que consegue te ajudar com isso. Mas é isso, sabe? É isso que eu vejo, assim. Então, é o uso da ferramenta. E aí sempre a gente volta para quem? Para quem tá atrás, que é o ser humano. Quem tá atrás ali da tela. Legal, você conseguiu fazer uma boa síntese, que eu acho que é um conjunto, um pacote que serve para todo o nosso público aqui, profissional liberal, o empresário, empreendedor, o gestor, a liderança, enfim. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, né? Mas eu quero ouvir de você. Como é que treina a inteligência emocional? Se eu sou, assim, uma completa confusa, aquela coisa toda, minha vida é toda bagunçada nesse sentido, eu não performo positivamente no trabalho nesse sentido, como é que eu aprendo a ser inteligente emocionalmente? Olhar para dentro, é autoconhecimento. Quanto mais eu sei quem a Leila é, mais controle eu vou ter da reação da Leila. Se eu não sei o que me deixa feliz, o que me deixa tensa, se eu não sei quais habilidades eu tenho, menos inteligência emocional eu tenho. Por isso que é muito importante fazer autoconhecimento. E como é que a gente consegue autoconhecimento? Através de terapia. Então, isso é muito importante. Leila, não tenho condições de pagar um terapeuta. Gente, procurem. Tem muita plataforma aí que o valor é muito acessível hoje em dia, sabe? Não é algo inacessível como 5 anos atrás. Hoje é muito mais acessível. Então, autoconhecimento. Quanto mais você olha para dentro, mais você consegue entender o que você tem de positivo, o que você tem de pontos de desenvolvimento. E sabendo disso, você fala, então eu preciso desenvolver isso. Porque aí você vai criando inteligência emocional. Então, é se conhecer, é autoconhecimento. Basicamente, autoconhecimento. Para tudo, né? Para tudo. Inclusive para desenvolver outras habilidades sociais e
enfim. Como que eu vou desenvolver inteligência emocional se eu não sei o que me motiva? Sim. O que me deixa chateado? O que me deixa feliz? Então é olhar pra dentro. Porque aí quando você começa a identificar isso, fala, então eu sou uma pessoa que lida bem com pressão. Nossa, é verdade, teve uma vez assim. Porque aí é só conversando ali que você consegue raciocinar. Porque senão você fica no automático. Você nem lembra que lá, 10 anos atrás, quando você trabalhava em X empresa, você sofria muita pressão e você tirava de letra. Então, seria assim, o melhor dos mundos se a gente pudesse ter um feedback extremamente construtivo dos líderes, dos mentores, se a gente pudesse, de repente, ter um coach acompanhando na empresa. Sim. Porque é isso, muitas vezes é o olhar do outro que te traz um olhar para si que você não... Um olhar, assim, apreciativo. Né? É um olhar viés. sem viés, né? Quando você fala com um terapeuta sobre alguma coisa que aconteceu, ele fala, e por que você acha que você estava errada? Aí a hora que dá aquela tela azul do Windows, né? Mas mesmo um líder compassivo, positivo, ele consegue fazer isso. Despertar alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Da pessoa buscar desenvolvimento por conta própria e se entender, se conhecer. Eu acho que isso é bem possível. Né? Leila, adorei o papo. Obrigada, adorei. Vai ser muito bacana. Espero te ver aqui outras vezes. Obrigada para você que ficou aí nos assistindo. Obrigadão.